E o Agricultura BR de hoje vai trazer para você informações a respeito dos relatórios que foram apresentados nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você vai saber sobre como que ficou a ocupação das áreas e também os estoques trimestrais. Quem fala sobre esses temas aqui no Agricultura BR é Eduardo Vanin, analista da Agrinvest, e também Vlamir Brandalize, são as participações de hoje. Nós vamos também trazer para você a questão ligada ao petróleo. O petróleo recua e tem ali uma elevação neste momento, mesmo com uma situação de uma oferta um pouco melhor, mesmo assim o petróleo sobe. Você vai entender por que isso vem ocorrendo em todo o mundo. Na questão climática, você vai ver o que acontece com as chuvas em algumas partes do Nordeste brasileiro. São alguns dos temas de hoje do Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, 1º de julho. Você que está nos acompanhando em todo o país e países vizinhos também pelas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, em todo o Brasil, pelos canais 190 e 690, pela Blue TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, pelo Facebook do Canal do Boi, também as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa, sempre o meu agradecimento. Se você está no Paraguai e está acompanhando pela Neo TV, TV por assinatura, sejam todos bem-vindos. E olha, como eu havia dito no começo, na abertura, chamada escalada, tivemos, e você que estava acompanhando as edições do Agricultura BR desta quinta-feira, acompanhou já os números que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Ele trouxe alguns números importantes em relação aos estoques trimestrais, que ficaram mais ou menos dentro da expectativa do que os operadores de mercado aguardavam nos Estados Unidos, e quanto às áreas, elas ficaram menores. E essa questão de ficar menor pode trazer, provavelmente, um cenário positivo em algum momento aqui para o Brasil. Mas vamos aos números. Nós vamos mostrar em gráfico, primeiramente, como é que ficou o estoque trimestral norte-americano. Nós tínhamos em 2021 um estoque dos Estados Unidos em 20.870.000 toneladas. Em março, os números divulgados pelo departamento eram de 52.560.000 toneladas. A expectativa dos operadores norte-americanos era algo próximo a 26.300.000 toneladas. Ele foi divulgado nesta quinta-feira em 26.440.000 toneladas. São os números que eu destaco aqui em relação aos estoques trimestrais de soja dos Estados Unidos. Vamos agora às áreas. Estou falando de soja, então, área para soja. Temos aqui já o gráfico na tela apontando que em 2021 teve uma área de 35.290.000 hectares. Em março, a projeção apontava para 36.810.000 toneladas. A expectativa para os números que foram divulgados era de 36.500.000 hectares, né? Passando aqui para hectares, a expectativa média de operadores norte-americanos foi confirmado em 35.740.000 hectares. Esses são os números que eu destaco em relação aos dados que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vou seguir falando sobre esse tema porque ele traz algumas situações importantes para os operadores de mercado, em especial para quem está operando em relação à soja aqui no Brasil, também porque influencia a Bolsa de Chicago. Para falar a respeito dos relatórios, a sua opinião, eu converso agora ao vivo pela internet com Eduardo Vanin, ele que é analista da Agrinvest, participa ao vivo do programa conosco. Vamos ver se o Eduardo está aqui conosco mesmo. Eduardo, boa tarde, está nos ouvindo? Positivo. Tá certo, Eduardo. Eduardo, qual que é a sua avaliação desses dois relatórios que foram apresentados especificamente para a soja pelo Departamento de Agricultura norte-americano? Bom dia a todos, bom dia, Fabiano. O relatório mais esperado realmente é a área. Então, essa primeira revisão da área americana, ainda temos 3 pela frente até a área final. E o ponto principal nesse mercado esperava uma redução menor, 400 mil acres de redução, e a redução foi bem maior, 2 milhões
600 mil acres. Essa é a terceira maior redução para uma primeira revisão em 46 anos. Seria para o preço subir, conforme até logo após o relatório, o mercado subiu 20 centavos por bushel. Mas depois encerrou com uma queda de 17 centavos e hoje vem caindo bastante forte. Chegou a dar uma queda nesse momento de 50 centavos por bushel. E aí a grande pergunta é, por que então os futuros na Bolsa de Chicago recuaram mesmo tendo um número positivo? O ponto é que houve um comentário do próprio departamento americano de que haveria uma revisão durante todo esse mês de julho e um número novo para a área no norte dos Estados Unidos, que é onde houve a maior redução para a soja, 1.800.000 acres. Estados das Dakotas e Minnesota. Estados que, quando o relatório foi feito, e ainda estavam atrasados no plantio, entre 40% a 70% plantado. E aí o mercado acabou, de certa forma, desconsiderando esse número por enquanto, para passar a olhar ele lá para o relatório de agosto, quando a confirmação, o número vai estar mais perto da sua realidade. Então, o mercado praticamente desconsiderou o número e passou a olhar o clima, e o clima é melhor. Já a partir agora do dia 4, segunda-feira, o plantio, as condições climáticas voltam a ser mais positivas. Vai ter calor, só que acompanhado de chuvas. Chuvas que vão variar de 30 até 70 milímetros nas principais regiões produtoras. Então esse é o ponto. O mercado desconsiderou o relatório e agora passa a olhar mais para o clima, que é positivo. Valim, em relação a essas áreas que podem inclusive ser revistas, até porque para que o produtor, o telespectador aqui no Brasil entenda, em alguns momentos nos Estados Unidos, até vai se aproximando do final de junho, já entrou em julho, fica normalmente tarde para o milho, mas normalmente ainda é adequado para a soja, principalmente nesses estados das Dakotas, Minnesota. Esse é o pensamento? Sim, o produtor americano ele tem um seguro de não plantio que lá para cima ele começa a ser acionado a partir do dia 10 de junho, que é a primeira região que pode acionar esse tipo de seguro no caso da soja. Isso só para exemplificar que a primeira região, a mais cedo que pode se adicionar o seguro não plantio é dia 10 de junho. E as últimas até lá perto do final de junho. O plantio dentro do mês de junho, para a soja, é tranquilo. Não há nenhum impacto. Para o milho, sim. Plantio dentro de junho já começa a perder muito em termos de potencial produtivo. A respeito do que nós temos no mercado, além de ter essa desconsideração, pelo menos por enquanto, em relação aos números que foram apresentados, temos também algumas questões que é a falta, eu diria que a falta de sinalização de oferta chinesa neste momento também acaba por impactar mercado, além do petróleo, que anuncia uma maior oferta, mas acaba por ter ali uma situação de alta ainda para os negócios? Bom, quando a gente olha para a China, realmente a demanda deles, demanda do maior importador do mundo, está muito ruim. E isso não é de agora. Isso já tem mais de um ano que a demanda chinesa não está boa e, inclusive, o preço alto fez o trabalho de reduzir a demanda chinesa porque não havia grão para todos com essa quebra da América do Sul, que acabou tendo uma quebra aí, se a gente juntar todos os países, uma quebra de mais de 30 milhões de toneladas quando nós tínhamos uma expectativa lá em dezembro. Agora, nesse momento, a demanda chinesa, ela continua devagar, as margens deles muito ruins, $50 de margem negativa para a importação da soja aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, e nessa situação, ela se mantendo, a demanda chinesa vai sendo cada vez menor. O esmagamento lá para eles está caindo, e aí a importação também vai caindo. E nesse momento, o produtor brasileiro acabou atrasando nas suas vendas, temos soja ainda para vender, e essa soja precisa sair do Brasil porque tem milho entrando e agora os terminais portuários estão se voltando para o milho, para o escoamento do milho. Então realmente descasou a janela. Agora o Brasil quer vender, mas a China está com uma demanda muito devagar. E isso vem se refletindo tanto na Bolsa de Chicago, essa queda toda, e também nos prêmios. Prêmios aqui no Brasil que caíram bastante forte nessas últimas 4 semanas. Então realmente, demanda chinesa não está ajudando nesse momento.
Muito bem, Vanim. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu lembro que no final de maio nós tínhamos um dado, um número que apontava para cerca de 50 milhões de toneladas de soja ainda no Brasil para comercialização. Aí nós temos um mês que andou, ainda não temos as confirmações de embarques, mas devemos ter algo entre 43 e 44 milhões, não deve ser muito distante disso. Esses números, essa soja, ela necessariamente sai rápido do país, precisa sair rápido, ser comercializada rápida com a entrada desse milho, ou esse milho vai ficar a céu aberto mesmo, como alguns lugares no Mato Grosso que já temos tido registro? Olha, há um risco que o produtor tem nesse momento de continuar segurando soja, que é a perda da liquidez, porque muitas regiões do Brasil, os exportadores têm que optar ou pelo programa da soja ou pelo do milho. No ano passado, o produtor acertou segurando a soja. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque nós tínhamos um programa do milho bem menor, porque tivemos uma quebra de produção. Esse ano temos uma safrinha recorde e por isso temos um programa de exportação do milho também bastante grande. E aí a logística da soja passa a competir com a logística do milho. E em certos locais do Brasil, isso acaba afetando o preço da soja. E as indústrias brasileiras de soja já estão bastante cobertas, também não ajuda. Poderia ter uma troca de bastão, vamos dizer assim. O exportador não compra mais soja, mas a indústria nacional passa a comprar soja. No ano passado isso também aconteceu. Só que nesse ano as indústrias já estão bem cobertas, até pelo menos meados de agosto, já indo para o setembro. E, quer dizer, tudo está acontecendo de uma forma diferente do ano passado e por isso nós temos essa pressão de baixa agora, tanto Chicago, como eu falei, e também para os prêmios na exportação. Muito bem, Eduardo Vanim, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado a todos e obrigado aí pelo convite. Tá certo, conversamos com o Eduardo Vanim, ele que é da Agriinvest, trazendo informações importantes sobre os relatórios e fazendo também uma análise sobre o momento para a soja negociada em Chicago e aqui no Brasil também. Por falar em soja em Chicago, vou trazer o destaque agora para ver como é que estão as posições. Nós tínhamos queda forte para a soja, vamos ver se essa queda se confirma. Olha, confirma, eu já enxerguei antes do telespectador. Olha como está caindo soja neste momento. Agosto vem a 15 dólares, 12 centes mais 6 o bushel, a queda de 3,06%. Setembro, 14 dólares, 18 centes o bushel, vai perdendo 3,90%. Novembro, 13 dólares, 98 centes mais 4, queda de 4,08%. E janeiro, 14 dólares, 3 centes mais 4 por bushel, uma queda de 4,02%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Então, soja vai derretendo em Chicago neste momento. Olha, nós temos soja caindo, mas a informação que nós temos aqui no ponto, o pessoal acabou de falar para mim aqui, a minha memória, olha, nós temos dólar que estava em disparado no Brasil. Essa disparada do dólar, ela tem muito a ver com as questões domésticas. O fechamento já desta última quinta-feira foi com alta e agora vem com nova alta. Você vê aqui que nós estamos com o dólar neste momento com uma elevação de 1,48%, vem com R$ 5,31 mais 2, e esse não é o maior valor. Esse não é o maior valor de negociação do dólar no dia de hoje. O dólar já chegou ali a 5,33, que o dólar tem várias fontes de informação, né? Então, dependendo da base de negócio, o dólar hoje chegou ali testar 5,34, mas operou acima de 5,33 no dia de hoje. Então, altas fortes, um acumulado de elevação muito intenso nesta semana, principalmente nesta última quinta-feira e esta sexta-feira. Isso tem a ver com medidas que acabaram por ser tomadas, né? A PEC que foi aprovada no Senado, tem uma questão doméstica muito forte aqui no Brasil, quase 42 bilhões de reais sendo colocados à disposição, e isso preocupa demais investidores, preocupa demais o mercado financeiro, e aí reage dessa forma. Eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior. Pulga, em termos de negócios, em termos de economia nacional, nós temos aí um grande problema. Daqui a pouco, eu vou trazer aqui no Agricultura BR os números para a soja no porto e eu creio que eu vou ter
pelo menos para quem é sojicultor e tem soja para vender, eu creio que eu vou trazer uma notícia positiva. A questão é como que age o resto. Mesmo com o Eduardo Vanin, a gente acabou de ver soja despencar 3%, mas dólar muito alto traz um peso diferente para produtos exportados. Por que o dólar sobe tanto? O que aconteceu com o petróleo? Vai ter maior produção e o petróleo sobe do mesmo jeito? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, você já citou, temos alguns problemas aí. Houve um pacote de benefícios que foi aprovado pelo Senado Federal ontem, com um custo estimado para a União, para o orçamento da União, de 41 bilhões de reais. Aumento para benefícios às pessoas que precisam de apoio, agora as famílias que precisam de apoio, também benefícios aos caminhoneiros. Tudo isso custaria aí cerca de 41 bilhões de reais. Lógico, os operadores de mercado olham para isso com muita preocupação. Mas independente deste problema, ou seja, que causaria aí já uma desvalorização do real, o que provoca uma alta acentuada no dólar, que chegou a se aproximar perto, né, dos negócios a 5,34, é que lá fora também há uma forte valorização do dólar, né? A divisa norte-americana, por exemplo, subia mais de 1,5% frente ao peso mexicano, subia quase 1,40% frente ao rublo russo. Eu tenho anotado aqui que frente ao rand sul-africano, também o dólar se valorizava quase 1,20%, subia frente à lira turca e também sobre o peso chileno. Resumindo, o dólar index, o índice dólar, que é a comparação do dólar no dia a dia, frente às 6 moedas mais fortes do mundo, tem uma alta de mais de 0,5% agora. Para se ter uma ideia, há alguns minutos já passava de 105 mil pontos e agora está ainda acima de 105 mil pontos. Eu sempre lembro aqui que nós víamos semanas anteriores na faixa de 100, 101, 102, 104, recuava para 103 mil pontos e agora já está acima de 105 mil pontos. Há uma contínua valorização do dólar frente a outras moedas, ou seja, há muita corrida atrás do dólar porque há o temor de uma recessão na economia mundial. E essa recessão possível já provoca uma busca no mercado por dólares, que é um ativo de muita liquidez, né? Há uma corrida dos investidores para o dólar. Agora, em relação ao petróleo, lógico, apesar de uma oferta maior de petróleo no mercado, porque a OPEP decidiu elevar em mais 648 mil barris por dia a oferta de petróleo no mundo, mesmo assim o petróleo volta a subir. Os últimos negócios mostram petróleo tipo Brent acima de 111 dólares o barril, com uma alta de 1,29% hoje. Vale lembrar que o petróleo chegou a ceder recentemente, chegou a ter até um movimento de queda, quando foi anunciada ontem, por exemplo, a oferta maior no mercado mundial de petróleo, mas hoje já retomou de novo o movimento de alta. E o petróleo tipo WTI já opera acima de 107 dólares o barril, perto aí de 108 dólares o barril, com uma alta também de 2%. Ou seja, petróleo volta a avançar no mercado depois da reunião da OPEP, apesar de uma oferta maior de petróleo. E por que isso ocorre? Porque alguns países não têm condição de cumprir essa oferta maior, porque não investiram durante o período de pandemia em aprimoramento da sua produção, investiram em poços para perfurar mais ou para extrair mais petróleo, e todo esse investimento que ficou para trás acaba faltando agora. Por isso nós temos aí essa perspectiva de alta para o petróleo, já que na China a demanda deve crescer por conta de retorno das atividades depois de eliminação, vamos dizer, do término de lockdowns em algumas das cidades mais importantes chinesas. Portanto, o que nós temos, apesar da oferta de petróleo, é a perspectiva de alta. E o dólar, neste momento, diante de uma ameaça de recessão na economia global, é procurado muito, né, pelos investidores em todo o mundo. Por isso, valorização do dólar e alta para o petróleo. A energia continua cara em todo o mundo. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Então aqui eu volto, puxo aqui para o programa mais uma vez, com mais foco, o produtor de soja do Brasil. Você viu há pouco, eu trouxe soja em Chicago despencando, nem tem queda de 3%, bem intenso. Você viu o entendimento do Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, o que vem ocorrendo, por que um relatório positivo ele acabou por não surtir efeitos tão positivos, pelo menos não de maneira imediata, sobre os negócios internacionais. Só que dólar alto,
significa que podemos ter alguma alteração. Como você já viu, soja de Chicago cai, não tem prêmio no porto, e nós temos aqui, se não é pelo menos não é uma alta, pelo menos é uma manutenção dos valores. Essa manutenção traz o seguinte: a soja para entrega neste mês, já estamos em julho, vem com R$ 194,00 a saca. Aí com a soja em Chicago despencando, sem prêmio no porto, R$ 194,00 a saca de 60 quilos na referência da Grãos Corretora nos portos de Santos e Paranaguá. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar de mercado de milho e vamos também trazer o destaque para a previsão do tempo no Agricultura BR, que volta já. Agricultura BR de volta, e agora nós vamos trazer para você a previsão do tempo aqui no Agricultura BR, com foco na região nordeste do Brasil. Quem fala sobre esse assunto é Julia Marques. Boa tarde, Julia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Pois é, começamos o mês de julho com chuvas acima da média para a costa leste da região nordestina, o que é clássico do fenômeno Laninha. E com a precipitação ainda prevista para esta área, problemas na cana-de-açúcar podem ocorrer, como a paralisação das atividades de campo e até mesmo a redução dos níveis de ATR, que é a média de amplitude de variação. E olha só, uma das localidades que podem ser prejudicadas em relação às atividades em campos é Palmares, que fica no estado pernambucano. Lá é onde há cultivo de cana-de-açúcar e chuva para os próximos dias. No norte, as pancadas de chuva ficam concentradas entre o Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. Nas demais áreas da região, tempo firme. Além disso, na região, a colheita do arroz de sequeiro foi concluída no sul do estado do Pará, com o rendimento do cultivo acima da média. Já no sudeste do Brasil, o predomínio é de tempo firme. E a ausência das chuvas, claro, beneficia a colheita de café no estado de Minas Gerais e de São Paulo. Inclusive, uma das áreas mineiras produtoras da cultura é Campos Altos, onde não há expectativa de chuva neste início de julho. No centro-oeste, o tempo continua seco na região e também sem expectativa de chuva, possibilitando assim a colheita da cana-de-açúcar no estado do Mato Grosso do Sul. O destaque negativo, tanto em produtividade quanto em relação ao açúcar total recuperável, é do Mato Grosso do Sul, onde houve redução de rendimento, por conta aí especialmente do efeito da geada e da seca na safra 21 e 22. O elevado volume de chuva em abril e maio contribuiu para o baixo ATR no estado. Já o destaque positivo é para a região de Goiás, onde a seca na safra passada causou menor impacto aos canaviais, quando comparado às demais regiões do centro-sul do país. Agora no sul, por lá os próximos dias é de tempo ainda firme no estado paranaense, com presença de sol e sem previsão de chuva para nenhuma área. Com isso, a instalação do trigo no estado continua sendo favorecida, sendo Tibagi conhecida como a capital do trigo, uma das cidades produtoras da cultura e onde não há previsão de chuva para os próximos dias. Fabiano? Tá certo, obrigado, Julia. Uma boa tarde a você. Por aqui nós vamos trazer em destaque agora como é que vem os negócios com milho no mercado futuro. Nós temos milho recuando no Brasil. Você vê aqui as posições de curto prazo. Setembro com R$ 84,45 a saca de 60 quilos, queda de 0,22%. Novembro, R$ 86,90 a saca, queda de 0,21%. Janeiro vem estável com R$ 86,50 a saca. Março, R$ 92,01 por saca de 60 quilos, com queda de 0,07%.
para falar a respeito dos efeitos que esses relatórios trazem para a soja e também para os negócios. Hoje, a soja de Chicago acabou vindo em queda, daqui a pouco eu vou trazer essas informações, mas para falar dos relatórios e o que ele impactou, eu converso agora com o Vlamir Brandalize ao vivo pela internet. Brandalize, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Qual que é a sua avaliação desses dois relatórios, em especial esse de Arias? Brandalize, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, eu considero que o relatório, principalmente do plantio, ele surpreendeu beneficamente para o produtor brasileiro, né? Porque a área ficou menor do que era esperado, ela ficou levemente maior que o ano passado, mas é uma área pequena perto do que se projetava. Havia algumas consultorias americanas até apostando acima de 37 milhões de hectares. E eu achava que viria mais, porque o produtor americano ele estava disposto a plantar mais soja. A soja está com cotas boas para os produtores americanos também. E além que o governo, nesse começo de mês, ele está liberando áreas de preservação ambiental para ser plantadas aí grãos que poderiam ser soja ou milho. E o que a gente viu agora no relatório de hoje de fechamento de plantio americano, e eles não usaram essas áreas de preservação ambiental. Isso é benéfico, uma notícia muito boa essa então traz uma expectativa de que a safra americana ela vai ficar aí, se o clima for normal, na faixa de 120, 25 milhões de toneladas. Não deve ser uma super safra. Ela não mostra potencial de passar de 130 milhões de toneladas, então isso é muito bom como fundamento para a gente pensar no médio prazo, né? Hoje foi um dia que Chicago acabou trabalhando aí no começo com otimismo, né? Trabalhou logo que saiu o número plantio com alta de 1% e depois liquidou, porque veio na sequência o relatório de estoque e o relatório de estoque mostrou leve alta em relação à expectativa e uma alta em relação ao ano passado. Então acabou tirando um pouco do fôlego do... Mas o dia, eu considero que o dia, mesmo sendo Chicago um dia que todo mundo em baixa ali praticamente, as cotações de todas as commodities, eu considero um relatório bom, foi um relatório melhor, eu esperava, surpreendeu e vai nos dar suporte nas cotações. Isso é um suporte nas cotações porque nós vamos provavelmente para mais um ano de produção mundial de soja menor que a demanda. Então isso é benéfico aí, esse relatório com essa redução. É uma redução bem importante, né? Uma redução de mais de 1 milhão de hectares frente às expectativas. Então o mercado trabalhava com a ideia de uma safra acima de 126 milhões de toneladas nos Estados Unidos e agora ela caminha para talvez ser menos, né? Então isso é benéfico. Hoje o mercado também, agora à tarde, Fabiano, ele também está sendo pressionado, que tem indicativo de chuvas amanhã e no fim de semana, né, em umas regiões americanas das lavouras. Então o clima também ganhou forças agora depois do relatório, mas o relatório eu considero positivo. Tanto de estoque aí, que ele cresceu pouca coisa, não muito, além do que era esperado, porque o estoque ainda não é um estoque alto, né, não vai ser um estoque grande, né. Esse é o estoque trimestral, ainda tem um relatório para frente, né, para fechar o ano. Então, mas o plantio surpreendeu positivamente, relatório bom, considerei muito bom. Brandalize, em relação àquilo que se tinha, as expectativas iniciais, que nós poderíamos estar vendo uma área de soja maior que a de milho, o que historicamente ainda não havia acontecido, parecia que isso viesse se confirmar e não veio, né? A tradição norte-americana da semeadura do milho acabou prevalecendo e as contas também, né? Porque acaba que soja não vem ainda, né? Não apresenta ainda aquela conta mágica dos americanos de um valor 2,3 vezes maior que o de milho, para a soja ser de fato mais comercialmente ou do ponto de vista econômico mais interessante que o cereal. Mais vantajoso, exatamente. Mas andou perto, né? A soja esse ano aí, pelo que eu estava olhando, ela está com um recorde histórico de área nos Estados Unidos, é a maior em área, mas ela veio crescendo da possibilidade, né? Porque eles têm uma área muito limitada, né? Estão chegando muito perto do limite de plantio total lá, né? Então se pega hoje
Para a área de soja e milho nos Estados Unidos, eles têm um limite aí que fica na faixa de 74 milhões de hectares. E hoje, se a gente somar a soja 35,7 mais 36,4 aí, já vai dar 72 milhões de hectares quase, né? Então, 72,1. Então, já estão muito perto do limite deles. Então, não conseguiu superar. O produtor americano é tradicional produtor de milho, ele manteve a tradição, com a área um pouquinho maior do que era esperado, mas o milho já veio com a queda grande, né? O milho, em relação ao ano passado, a área de milho é menor, né? Então, é sinal de que o impacto da produção chegou lá também, né? O produtor americano estava reclamando muito esse ano com relação à ureia, né? Eles, na hora da decisão de plantar e comprar os insumos, a ureia estava $1.200 a tonelada para eles. E a lavoura americana usa muita ureia, né? Eles usam 4 toneladas de ureia por hectare, então acaba pesando bastante no custo. Então, e mesmo assim eles chegaram a plantaram mais do que plantaram mais milho que soja. É a tradição, né? Eles são produtores de milho e nós somos produtores de soja e milho, né? Muito bem, Brandalize. Então, para que o produtor rural brasileiro, sojicultor, que também é o produtor de milho aqui no Brasil, ele entenda de uma maneira muito clara. O relatório apresentado hoje, ele tende a ser altista, salve o dia de hoje. Daqui a pouco eu vou trazer o fechamento da soja em Chicago em queda, mas tendência a ser um relatório visto como altista. Sim, sim. O relatório, tanto se a gente olhar no abrangente soja, com área de 35,7, e o próprio milho, com 36,4, arredondando os dois, né? Eles são dois relatórios importantes e são fundamentos positivos, porque mesmo a soja com a área menor que as expectativas, vai ser um que a safra provavelmente vai ficar abaixo da demanda. O próprio milho, que o ano passado eles plantaram 37,8 milhões de hectares e colheram 384 milhões de toneladas. Esse ano, com essa área um pouco maior que esperado, ele dificilmente vai passar de 365 milhões de toneladas, ela vai ter uma queda de produção de 15 a 20 milhões de toneladas em condições regulares, a própria soja 122, 125 milhões de toneladas em condições normais. O próprio USDA apontou no relatório passado aí 106 milhões e pouco, já pensando que se plantaria mais plantaria perto de 36,8 milhões de hectares. Então, os dois são fundamentos para médio e longo prazo positivos, porque aí isso vai mudar agora só no novo plantio do ano que vem, né? Então, na safra de 2023-2024. Então, para nós que vamos plantar a safra de verão agora e depois da safrinha na sequência, foi um relatório positivo. Então, mesmo que o dia não seja positivo, mas a sequência são relatórios bons. Então, isso é bom para dar suporte nas cotações e a gente ter cotações atrativas para os próximos meses. Bom, com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.